Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui no nosso Momento Mulher, mais um dia para compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como fala com a gente em primeiro lugar, a gente espera que da mesma forma Deus possa falar com vocês através da nossa vida. Já queria pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com quem você quiser, seja uma ferramenta de Deus nessa terra através desses testemunhos que a gente tem dito aqui, dos devocionais também que a gente tem compartilhado com vocês, seja resposta através disso também com amigas suas, algum parente, enfim, seja luz para esse mundo de alguma forma. Então curte esse vídeo, deixa aqui seu comentário ao final dele, para a gente saber também aquilo que vocês têm sentido, aquilo que se vocês têm gostado dos conteúdos que a gente tem passado, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês um assunto que sempre me perguntam, eu sempre vira e mexe tenho que responder essa pergunta, e eu achei que seria pertinente compartilhar sobre isso com vocês, que é o tema como Deus fala com a gente. As pessoas perguntam, mas como que você ouve a voz de Deus, Carol? Como que é isso? Eu ouvi Deus falou comigo, tal coisa. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, de uma forma simples, objetiva, como a gente pode ouvir a voz de Deus, né? A gente sabe que Deus a gente não pode colocar numa caixinha e, não, Deus age assim. Não, mas isso tem resolvido para mim e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, assim como também eu ouço experiências, né? Ouvi pregações sobre isso também, então eu vejo que isso que eu vou falar é uma forma de Deus falar, mas Deus tem várias formas, né? Porque Deus é Deus, né, gente? Então a gente não pode falar, não, Deus age assim, Deus age assado. Não, Deus sabe, ele é onisciente, onipresente, onipotente, então ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Mas eu acho que esses tópicos e essas dicas vai ajudar você a desenvolver um pouco mais sobre essa questão de ouvir a voz de Deus, de como você pode aprender a ouvir a voz de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria falar de como você pode ouvir a voz de Deus, que eu acho que é a primeira e essencial, é através da palavra de Deus, através das escrituras. Eu acho que o maior poder, assim, muita coisa Deus já revelou na palavra dele, se não dizer tudo, né? Tudo está escrito aqui. É um manual para a nossa vida. Então, a leitura da palavra é muito importante. Então, a gente vai ouvir a voz de Deus conforme a gente vai lendo a Bíblia, conforme a gente vai lendo os versículos, as parábolas. E a própria Bíblia diz, né, que a palavra ela se renova a cada manhã. Então, às vezes você lê um versículo hoje, às vezes uma vírgula que você lê depois de alguns dias já faz toda a diferença. Então, esse é o poder das escrituras. E Deus usa a palavra para falar com a gente. Então, assim, a primeira coisa que você pode ouvir a voz de Deus através da palavra dele. Queria que você abrisse comigo lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 ao 17. Diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então aqui nesse versículo 16 de 2 Timóteo capítulo 3, diz claramente que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, né, desde Gênesis a Apocalipse, é um livro inspirado por Deus. Então, como a gente não ouvir a voz de Deus através da palavra, se foi o próprio Deus que a inspirou?
Então, se você tem vivido alguma situação, alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que você precisa de uma resposta, você precisa ouvir a voz de Deus, vá nas Escrituras, leia a palavra de Deus. Então, primeira coisa, leia a Bíblia. Nela a gente tem respostas, tem resolução de problemas. Eu sei que algumas coisas não tá tão claro na Bíblia, mas aí entra o papel do Espírito Santo, que através da leitura da palavra, o Espírito Santo vai falando e testificando ao nosso coração, testificando ao nosso espírito as verdades que Deus já revelou aqui. E além de ler a palavra, a gente pode estudar a palavra. Então, vou pegar um capítulo da Bíblia, sei lá, a parábola do bom samaritano, por exemplo. Pega aquele texto e vai estudar, pega livros, sabe? Lê, assiste vídeos. Hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem que usar para isso também, né? Não só para perder nosso tempo, mas para ganhar conhecimento através das escrituras. Então, estude algum texto, sabe? Isso traz um enriquecimento muito grande. Porque ler a palavra, quando a gente fala, vamos ler a Bíblia, a gente tem um panorama geral. Agora, quando a gente estuda, a gente entra na profundidade, a gente entra nos detalhes. O que Deus quis dizer com essa palavra? O que Deus quis mostrar com esse contexto? Então, quando a gente estuda a palavra, a gente também consegue ouvir a voz de Deus, né? E dentro dessa questão da gente ler a palavra para ouvir a voz de Deus, tem a questão de meditar, que é o quê? Ruminar. Sabe o que é ruminar? É igual a vaca. É igual a vaca. Quando ela come o capim o dia inteiro. Aí depois ela fica mastigando. Vocês já repararam? Cavalo é assim também. Então eles ficam ruminando aquele mato fica mastigando. E com a palavra é a mesma coisa. Então, eu hoje li a parábola do bom samaritano. Então, eu vou ficar ruminando aquilo, vou ficar meditando naquela palavra, até que de alguma forma, através do Espírito Santo, ela possa sair daqui, da cabeça, da nossa mente e descer para o coração, porque aí ela vai começar a fazer ainda mais sentido, vai trazer ainda mais vida para a gente. Então, a palavra de Deus é a primeira forma da gente conseguir ouvir a voz de Deus. Então, se você tem passado por alguma situação, alguma coisa que você precisa de uma resposta, vá na palavra, leia a palavra, busque talvez alguém que tenha um pouquinho mais de coisa e me fala, tô passando por isso, qual passagem da Bíblia você acha que eu posso ler para Deus falar comigo? Sei lá, várias estratégias, entendeu? Mas leia a palavra, não deixe de ler. Hoje em dia tem cronogramas de leitura que você pode ler, tem N formas, mas apenas leia, não deixe que vire apenas um livro de cabeceira ou um livro que fica lá no seu carro, que você usa só para ir na igreja, não. Então, vamos colocar em prática a leitura da palavra e dessa forma a gente vai ouvir cada vez mais a voz de Deus através das escrituras. Né? Em Salmos 119, se você quiser abrir lá, Salmo 119, no versículo 105, fala o quê? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Então, se você não vê saída, não vê solução, olha aqui o que a palavra diz. Que a palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos e clareia os nossos caminhos. Então, é aqui que a gente tem que buscar a resposta do Senhor. Amém? O segundo tópico, como que a gente pode ouvir a voz de Deus? De que forma? Lá em Romanos 8, vamos abrir aqui, Romanos 8, do capítulo 14 ao 16. Romanos 8, 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Né? Olha o poder da palavra que tem. Então, qual é a outra forma de Deus falar com a gente? É igual tá falando aqui, que ele testifica ao nosso espírito.
Se ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos, que a gente tem convicção de que nós somos filhos, outras coisas ele também vai testificar. É aquela famosa, eu sinto paz em fazer tal coisa, eu sinto paz em dizer isso, né? Então eu acho que esse é o poder do Espírito Santo, dele trazer essa testificação para a gente saber se é ou não algo que vem dele, né? Os filhos, deixa bem claro aqui que os filhos, aqueles que se declaram filhos de Deus, eles são guiados por Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos, está dizendo aqui na palavra. E cada filho é diferente. Então, eu falei num devocional anterior, e se você não viu, depois você corre aí para cima para ver sobre a diferença dos filhos. Eu falei sobre isso um pouco. E Deus sabe que cada um é diferente. Então, Deus fala comigo de um jeito, vai falar com o meu esposo de outro jeito, vai falar com uma amiga de outro jeito. Então, Deus sabe, porque Ele se relaciona de forma personalizada com seus filhos. Então, da mesma forma que Deus fala comigo, Ele talvez não vai falar com você. Então, a gente tem que ter isso na nossa mente também. Então, a gente tem que buscar qual é a forma que Deus fala conosco. Primeiro, a questão do relacionamento. A gente tem que se relacionar com Ele para Ele poder falar com a gente, certo? Senão, aí não tem muito o que Deus fazer, né? Mas Ele sabe que os filhos dele são diferentes. Então, para cada um, Ele vai falar de uma forma personalizada. Então, Deus tem diversas formas de falar com a gente. Comigo, Deus fala comigo em sonhos. Deus fala comigo fazendo faxina. Deus fala comigo lavando a louça. Muitas vezes, quem aqui nunca... às vezes eu tô lavando louça, aí vem na minha cabeça, liga pra tal pessoa. Manda uma mensagem pra tal pessoa. Ou algum assunto específico pra eu falar com alguém. Eu falo, antes eu falava muito isso, é coisa da minha cabeça. Mas eu fui aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. E aí, quando vem alguma coisa nesse sentido, eu já falo, é Deus. E eu sempre vou atrás da pessoa, falo alguma coisa e sempre tem alguma coisa, é batata. Então, Deus tem diversas formas de falar com a gente, né? Então, através de uma música, através de um passarinho, às vezes, você tá olhando um passarinho, a natureza, Deus ministra a sua vida. Deixa eu ver, um filme... Às vezes um filme que não tem nada a ver, mas Deus pega às vezes uma frase e fala com você. Uma pregação, porque a pregação mais ainda, porque está usando a palavra de Deus. E ali, se a gente está sensível, a gente vai ouvindo e Deus fala com a gente através da pregação, através de uma conversa, através de sonhos, né? Então, tem N formas, N formas. Coloca aqui no comentário qual é o jeito que Deus fala com você, para a gente saber, porque Deus sabe a personalidade de cada filho dele, então ele vai falar de diversas formas, né? Então, às vezes vem uma voz, né, interior. Então, por exemplo, eu tô lá lavando louça e vem uma voz interior, assim. Aí eu fico, ai meu Deus, será que essa voz é interna, que é coisa do meu coração, ou será que é a voz externa, que é realmente Deus falando? Então, a gente precisa ter essa percepção também para a gente não sair falando besteira. Então, com o tempo e com as experiências que a gente vai tendo, a gente vai aprendendo e se familiarizando um pouco mais com a voz de Deus. Então, hoje, se você não sabe como Deus fala com você, vai procurando, sabe, caminhos. Nossa, veio isso aqui na minha cabeça. Vai e faz, né? Nossa, eu senti que era para eu abraçar tal pessoa. É coisa simples, mas vai e faz, entendeu? O que um abraço vai fazer de errado? Se for de Deus, amém, você foi resposta e você foi e fez aquilo que Deus pediu para você. Se não foi, amém também, a pessoa vai receber o abraço, ela vai ficar feliz. Então, nessas pequenas coisas, você vai se familiarizando com a voz de Deus. Então, se você vem alguma coisa na sua cabeça e você fala, será que é? Não, vou fazer. E aí você faz, e aí nessas coisas Deus vai te dando a resposta. Não, realmente, tá vendo? E essa é a voz do meu Espírito Santo. Então você vai se familiarizando e vai cada vez mais aprendendo a ouvir a voz de Deus.
Em Romanos 8,16, ainda que a gente leu, né? Romanos 8, no versículo 16, diz que ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se a salvação, que é por meio de Jesus Cristo, ele testemunha no nosso interior e a gente tem convicção de que nós somos filhos, de que a gente é salvo, que você tem certeza da sua salvação, como ele não vai usar esse testemunho também para testificar no seu coração sobre outras coisas? Então, a primeira coisa que você aprende a ouvir a voz de Deus é o que? É a sua salvação. Não, eu tenho certeza da minha salvação. Então, ok. Então, olha, esse sentimento que você tem é o mesmo de quando o Espírito Santo for falar com você, né? Esse sentimento de paz. Então, ó, eu falo, só vai. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, você fala, ai, será que é coisa da minha cabeça? Vai e faz. O não você já tem. Então é 50% sim, 50% não. O não você já tem. Então vai que aí nesse processo Deus vai te ensinando e vai te mostrando como é que ele fala com você de alguma forma, né? Então a gente precisa corresponder a Deus, porque às vezes não é coisa da sua cabeça, né? Muitas vezes eu me parei pensando sobre isso, eu falava, não é coisa da minha cabeça. Então eu me permiti a corresponder a Deus. Não, Deus, tá bom, vamos ver se é coisa da minha cabeça. E aí eu vou, falo com a pessoa tal. Então, não, ok, foi de Deus, então eu vou aprendendo a cada vez mais a ouvir a voz de Deus. Por exemplo, Samuel. Quem conhece aqui a história de Samuel? Deus chama Samuel 3 vezes. Vocês lembram dessa passagem? Samuel, Samuel. E aí, o que Samuel faz? Ele levanta 3 vezes e ele vai lá para Levi e pergunta: o que foi, né? E aí, só que não era Levi que estava chamando ele, né? Era o próprio Deus. Então, Deus podia falar Samuel e já falar tudo o que ele queria, mas não. Olha como Deus ele é sensível. Ele estava ensinando Samuel a escutar a voz dele. Então, Samuel chamou primeiro. Quem será que está falando? Aí foi lá no sacerdote. Não sou eu não, Davi. Davi não, Samuel, não sou eu não. Tá bom. Aí daqui a pouco, Samuel. Aí voltou lá, não, mas é o senhor que está me chamando? Não sou eu. E aí também Levi pegou isso e falou, olha, porque Levi já sabia, né? Já tinha a experiência de como ouvir a voz de Deus. Falou assim, se você ouvir a voz de novo, fala, o teu servo te ouve. Então, Deus estava ensinando a Samuel como escutar a voz dele. E é isso que Deus quer fazer com a gente também. Ele quer nos ensinar cada vez mais a escutar a voz dele, né? Então, corresponda às pequenas tarefas que Deus às vezes te dá. Se é para abraçar alguém, vai lá. Se é para ligar para fulano, se é para comprar uma cesta básica. Esse dia eu estava conversando com a Amanda, ela falou, nossa, Deus às vezes me acorda de madrugada, vai lá, bate na casa de fulano e fala, ai meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Mas não. E sempre ela foi, fez, obedeceu e realmente foi resposta de Deus na vida de outra pessoa. Então, isso não é só para mim, só para Amanda, é para todos, né? Para todos. Deus usa nós para abençoar outras pessoas, né? A matéria-prima do Espírito Santo, o pastor Rodrigo sempre fala, é o quê? Somos nós, somos os seres humanos. Então, Deus quer usar os filhos dele nessa terra para ser resposta. Então, às vezes, são coisas simples e a gente não faz. E aí a gente quer algo grande. A gente quer, às vezes, que venha um anjo do céu falar, Carol, eu que te digo. Claro, gente, seria bem mais fácil, né? Deus falava, Carol, quero que você faça isso. E aí eu não ia ter dúvida nenhuma, né? As minhas emoções não iam ter dúvida nenhuma. Mas não é assim. Infelizmente. Né? Às vezes tem pessoas que ouvem realmente a voz de Deus, mas isso é algo mais diferente. A gente tem que pensar agora nisso que eu estou falando. Essas pequenas coisas, essas pequenas ações e tarefas que o Espírito Santo vai nos dando para a gente ir se familiarizando com a voz dele. Então, seja fiel nesse pouco, nessas pequenas ações que o Espírito Santo vai te dando, seja fiel nisso, para que o seu ministério e a sua vida seja cada vez maior com o Espírito Santo. E aí você
chega com uma palavra de profecia para alguém, sabe? Uma revelação. Se a gente não consegue responder a Deus nas pequenas coisas, como Ele vai dar grandes coisas? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E para finalizar, tem coisa que você só vai saber se é ou não checando. Então, igual eu falei, se não tem certeza, vai falar com a pessoa, faz o que você sentiu, obedeça a esse impulso do Espírito Santo. Porque o diabo não pede para você abraçar ninguém, não pede para você abençoar a vida de alguém. O diabo não pede essas coisas, né? Então a gente tem que ir checando para a gente ir aprendendo cada vez mais isso. Bom, e para finalizar, eu acho que a palavra para a gente finalizar toda essa questão de como ouvir a voz de Deus é a sensibilidade ao Espírito Santo. Isso é o que faz total diferença, a gente estar sempre sensível ao Espírito Santo. Então, seja sensível, sabe? Aonde você andar, você está no seu carro, pede isso para o Espírito Santo. Senhor, deixa eu ser sensível à tua voz, sensível ao teu espírito, né? Não quero fazer coisas da minha cabeça, mas eu quero realmente ser usada por ti. Então, me dá essa sensibilidade. Peça a Deus isso, porque Ele vai dar. Então, seja sensível para corresponder. Isso é o que muda. O que muda a gente ouvir a voz de Deus ou não é a nossa sensibilidade. Então, seja sensível, busque isso, que você vai aprender a ouvir a voz dele em qualquer lugar, em qualquer situação. Mesmo se você esteja passando pela pior situação do mundo, você não vê saída. Mas se você tiver sensibilidade, você vai conseguir ouvir a voz de Deus, mesmo em meio à tormenta. Pode estar um tsunami, mas a sua sensibilidade, o seu relacionamento com Deus vai te ajudar a ouvir a voz de Deus, a ouvir aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele vai falar através de você. Então, seja sensível. Às vezes a gente fica numa situação e a gente não consegue enxergar nada, além daquilo que a gente está vendo. Então, a gente acaba perdendo a nossa sensibilidade. Então, seja sensível em todo o tempo. Eu sei que é difícil, mas é um exercício. Assim como a bicicleta, a gente precisa o quê? Tá sempre exercitando para a gente parar de cair uma hora, né? A gente não nasce aprendendo. Então, ouvir a voz de Deus é a mesma coisa. Então, vai exercitando aos poucos com esses tópicos que eu dei. E eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida ou vai continuar usando para que o nome dele seja ainda mais e mais engrandecido nessa terra. Amém? É isso, meninas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam ser cada vez mais respostas de Deus nessa geração, serem sensíveis e ouvir cada vez mulheres que ouvem e que obedecem à voz do Espírito Santo. Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.